Dia após dia. Glória a Deus. Que foi morto
consagrando os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Diz assim na palavra do Senhor em Marcos, capítulo 9, no verso 41. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aqui Jesus trazendo o ensino para nós, que é tão importante a
a gente liberar que até um copo d'água que a gente libera, abençoando uma vida, é considerado diante do Senhor a ponto de trazer para nós a recompensa. Nosso Deus enviou Jesus Cristo como uma oferta para nós. E foi por causa dessa oferta, desse sacrifício, dessa atitude de doação, que a gente recebeu tudo que a gente tem. E que o nosso coração seja como o do nosso Pai, seja um coração doador. Então nós vamos estar consagrando nossos dízimos e as nossas ofertas, e está passando o número das contas que a gente pode estar fazendo aí os depósitos. E você também pode, vir no domingo, de 9 às 10 da manhã. Eu, diáconos, estamos aqui para poder estar recebendo, caso você queira trazer seu dízimo e sua oferta aqui na igreja. E estaremos orando, abençoando a sua vida. Queremos também nesse momento colocar diante do Senhor a oportunidade de você também estar fazendo os seus pedidos de oração. Nós estamos, os pastores, líderes de células, todos nós estamos envolvidos, está continuando cada vez mais a cuidar de cada um. Então, faça contato conosco, aproveite a mídia para estar comunicando as suas necessidades, os seus pedidos de oração, para a gente estar te acompanhando nessa caminhada. A gente não está tendo os cultos presenciais, mas a igreja tem ficado aberta para receber os irmãos, naquilo que o irmão fizer contato, nós estaremos aqui no local e na hora para estar te atendendo e te abençoando, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, ó Deus, entendendo, ó Deus, que essa é uma lei, ó Deus do céu, é uma lei de justiça e é uma lei de amor. Quando nós liberamos, Pai, nós damos a oportunidade de outro ser abençoado e nós mesmos somos acrescentados pela graça do Senhor. Pai, colocamos também diante de Ti, ó Deus, pedidos de oração. O Senhor conhece cada vida e cada necessidade, Pai. E, ó Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos desde já, Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai, que Tu possas, ó Deus, em nome de Jesus, estar, ó Deus, trazendo socorro bem presente, trazendo a solução, trazendo, ó Deus, o caminho de cura, Pai, porque muitos são os caminhos de cura do Senhor. Pai, aquele que precisa, ó Deus, de ter noites de sono, ó Deus, que tem estado, ó Pai, depressivo, ansioso nestes dias e não tem conseguido dormir, nós proclamamos a palavra do Senhor, diz no livro de Salmo, no capítulo 4, ó Deus, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Pai, que o Teu Santo Espírito venha trazer, ó Deus, calma, paz, ó Deus, e graça, para que os Teus filhos possam, ó Deus, dormir, ó Deus, esse sono em paz, esse sono, ó Deus, que traz saúde, Pai, ó Deus, que ajuda até na organização, ó Deus, dos pensamentos. Pai, que os Teus filhos sejam amparados em todas, ó Deus, as áreas. Pai, aquele que está passando por alguma dificuldade financeira, que está com alguma dívida, Senhor, que não sabe como pagar, ó Deus, que Tu possas enviar, ó Deus, a direção. Senhor, é um Deus de estratégia. Pai, abençoa, Tu continua sendo multiplicador dos pães. Por isso nós apresentamos tudo que nós temos, Pai, declarando, ó Deus, que a Tua bênção enriquece, a Tua bênção multiplica, a Tua bênção, ó Deus, é resposta para as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, porque Tu és zeloso para com os Teus filhos, e nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, reconhecendo a Tua misericórdia. Orando juntos também, ó Deus, nós colocamos a nossa nação, o Brasil, como terra abençoada do Senhor, para que seja um tempo de muitas conversões, Pai, de muitos corações quebrantados e arrependidos. Ó Deus, agora buscando ver a Tua face, crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Nós Te louvamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, o Senhor sempre bom em todo tempo. E nós vamos estar compartilhando hoje sobre um tema que é assumindo posição. Assumindo posição. E nós vamos entender durante a mensagem o que isso quer dizer para nós.
seu coração esteja aí pronto mesmo para ouvir a voz do Senhor. Que não seja só um momento de ouvir uma mensagem, mas que seja um momento mesmo de interagindo com o Espírito Santo, a gente receber clareza, direção, despertamento, direcionamento em nome de Jesus. Bom, aqui a gente vai falar sobre assumindo posição. Um dia, nós tivemos o privilégio de crer no nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. E então, nós nos tornamos filhos de Deus. Assumimos uma identidade. Não somos mais órfãos, temos um Pai. Temos um Pai. E como diz lá em 1 João, a todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Nossa história mudou. Amém? Nossa mentalidade mudou, nossa mente mudou. Recebemos na filiação, recebemos a segurança tanto da vida presente quanto do futuro. Recebemos agora o Espírito Santo que nos traz entendimento, porque foi Ele que veio ficar aqui na terra quando Jesus foi ao céu. E o Espírito Santo de Deus, então, passou a nos ensinar todas as coisas. Glória a Deus. Somos filhos de Deus. Mas não para por aí. Como filhos, o nosso Pai quer que nós cresçamos, que nós possamos desenvolver os valores do Pai. E às vezes nós achamos que a nossa vida como filhos está ótima, pronto, e acabou. Nós temos um Pai, não precisamos fazer nada, Jesus já fez tudo, pagou um alto preço. Mas o Senhor, como Pai, Ele sabe quão necessário é o nosso crescimento. Um pai, quando tem um filho, e ele sabe que o filho não sabe ainda falar, o que ele faz? Ele ensina o filho a falar, porque ele sabe que é importante a comunicação. O filho não sabe andar, ele não nasceu andando, não é? Então, os pais ensinam os filhos a andar, porque sabem da importância do filho andar. Eles não querem que os filhos fiquem para sempre sendo carregados no colo como bebês. E mais do que nunca, esse é um tempo de suma importância para nós crescermos. E Deus, como Pai, nos motiva a crescer, sabendo que isso vai ser saúde e bênção para a nossa vida, nos colocando como soldados. Olha como Ele nos motiva a crescer, trazendo a figura do soldado. Porque na figura do soldado a gente vê uma pessoa que tem princípio, que tem regras, que tem disciplina, que tem valores, que tem perseverança e por isso chega a conquistar. A gente vê em 2 Timóteo, abre aí a palavra do Senhor, vamos juntos. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Vai fortalecendo nele. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Começa dizendo que, filho meu, tome a posição de soldado, porque nós estamos numa guerra. Nós ainda não estamos o quê? No céu. Nós estamos aqui neste mundo. E Jesus avisou para nós: vocês vão ter muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus lutou como bom soldado e ele venceu.
e Ele quer também que a gente vença. A gente vai ver duas situações aqui da palavra de Deus que mostra com muita clareza o perigo de, num momento de guerra, num momento de tribulação, numa circunstância tão diferente como essa que nós estamos vivendo, de ficarmos apáticos ou omissos, como se a gente não fosse com isso sofrer nenhum dano, e como se já tem algumas pessoas que estão guerreando por nós, já estão orando, já estão tendo comunhão com Deus. Eu posso continuar distraído, mas a gente vê, abra a palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 11, 2 Samuel 11, a história tão conhecida de Davi, um homem de Deus, mas ele teve um dia, um momento da sua vida, que ele se distraiu numa hora de guerra. E ele mesmo sofreu o dano, a consequência. Está escrito em 2 Samuel capítulo 11, no verso 1 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele. E no final diz: porém Davi ficou em Jerusalém. Os reis costumam ir para a guerra, mas Davi mandou uma outra pessoa ir, mandou Joabe ir, e ele ficou. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. E aí aconteceu o fracasso e o preço foi alto. Davi, em vez de ir para a guerra, de entender que o momento não era para dormir, aqui a gente vê que ele levantou-se do seu leito e foi passear no terraço, dormindo e distraindo, enviando outros, e como se escorasse nos outros para batalhar por ele e pela nação, e ele ali distraído. E aí acontece então o adultério com Betseba, e depois a morte do filho que foi gerado através desse adultério, e ainda a morte do esposo de Betseba. Foi grande a ruína e a dor que Davi sofreu por ter, na hora da guerra, em vez de se juntar ao exército de Israel na batalha, ele foi dormir e se distrair. E a gente vê também aqui nesse texto falando sobre um homem, mas em Isaías capítulo 32 tem um texto que fala muito sério também a respeito das mulheres. Isaías 32, a respeito do verso 9, diz assim: levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Advertência do Senhor: porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer. Ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acaba e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos vós que estáis confiantes, despivos e ponde-vos desnudas e cingi com panos de sacos longos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas, onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos.
até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Uma palavra dura de advertência para as mulheres. O Senhor avisando, daqui a um tempo, a coisa vai mudar. E vocês que estão vivendo despreocupadamente, confiadamente na vindima e na colheita, como se sempre fosse desse jeito, como sempre vai ser desse jeito. Só que eu aviso para vocês que há tempos de abundância e há tempos de escassez, há tempo de saúde e há tempo de enfermidade, há tempo de paz, mas há tempo de guerra. Então não espere a guerra chegar, não espere a vindima acabar, não espere as coisas acontecerem com você, porque às vezes quando nós só vemos acontecendo com os outros, a gente talvez não faça muito caso, mas não espere que aconteça com você, para você entender o quão importante é buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui dá com clareza essa orientação. Em tempos de guerra, muito mais. Em tempos de escassez, muito mais. Aquele que já estiver se enchendo do Espírito não sofrerá o dano. É tão visível a gente conversar com pessoas que já estavam caminhando com o Senhor de uma maneira equilibrada, no relacionamento, como se fosse um arroz com feijão, todo dia, naquela simplicidade, mas naquela sequência, naquela perseverança. Como que essas pessoas estão passando de uma forma muito menos dura do que aquelas que estavam despreocupadas, confiantes talvez nas suas posses, confiantes talvez naqueles que estavam sendo as pessoas para estarem sobre elas, orando e abençoando, sem que elas próprias tomassem uma posição. E a palavra de hoje é Deus clamando: tome uma posição. Você filho, você filha, você foi chamado para crescer e para entender que participar e ser cooperador de Deus numa guerra, numa batalha, num momento da história como esse, é um privilégio e é segurança. É muito mais seguro você estar na guerra com o Senhor do que você se distrair ou dormir ou desprezar, se encher do Espírito, porque aí sim as consequências vêm sobre a sua vida. Nós falamos aqui sobre aquele momento da vida de Davi tão triste, mas que foi registrado para a gente entender que isso pode acontecer com qualquer um de nós, que nos afastarmos do Senhor, que deixar de encher do Espírito do Senhor nos leva a dar brechas, a passar por situações que o preço é alto. E esse outro exemplo das mulheres que estavam despreocupadas e confiantes. Agora então eu vou tomar a vacina e acabou os problemas e eu não preciso me preocupar. Não, agora chegou o emprego, agora chegou isso. Não preciso, a questão não é preocupar. Esse despreocupadamente aqui fala de falta de envolvimento. É não se envolver com o exército do Senhor. As pessoas do louvor já estão orando, as pessoas do ministério de intercessão já estão orando. Eu não preciso.
Precisa sim, porque é a sua oportunidade de ter intimidade e comunhão com o Pai e de participar como filho e como filha, também como soldado nesse momento. A gente vai ler alguns capítulos para trazer à nossa memória a bênção que foi para aqueles que participaram com o Senhor das batalhas. Que histórias com H, né, gente? Histórias verídicas de homens, pessoas de Deus que participaram da batalha, da guerra, do momento que eles estavam vivendo juntos com o Senhor. E quantas bênçãos eles vivenciaram, a revelação da glória de Deus. A gente vê em 2 Crônicas, capítulo 32, 2 Crônicas 32, a gente vê Ezequias sendo afrontado por Senaqueribe, mas Ezequias, ele busca o Senhor. E aí a gente vê no capítulo 32, nos versos 7 e 8, quando ele diz para os seus exércitos. Aliás, vamos ler o verso 6 que diz: pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Um homem de Deus, um filho, uma filha de Deus, no tempo da batalha, é usado como Ezequias para levar palavras de ânimo para os seus irmãos. Em vez de ficar fazendo comentários a respeito de detalhes da guerra ou da circunstância, ele anima o povo a não desistir, a crer que Deus está conosco nessa geração e nessa circunstância. E foi com um propósito que Deus preparou para que a gente estivesse exatamente vivendo esse momento da história. E aí a gente vê o resultado dessa atitude desse soldado de Deus. Não só filho, mas como filho. Ele cresceu e se tornou soldado. E a gente vê o que aconteceu no versículo 21, por causa dessa atitude. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra e lá ele foi morto. O que acontece quando um filho de Deus, na hora da peleja, ele se anima no Senhor e anima então uns aos outros? Não desista, não perca a esperança. Deus não perdeu o controle. Maior é o Senhor que está em nós do que todas essas palavras de maldições, do que todas essas notícias que estão acontecendo. Por mais dura que seja a situação e o momento, Deus continua sendo Deus. E a gente vê também Eliseu com os filhos. 2 Reis, capítulo 6. Homens que assumiram a posição não só de filho, mas também de soldado para combater o bom combate. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 10. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel:
guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Porque ele não entendia como que o rei de Israel ficava sabendo que o exército ia lutar naquele lugar, eles estavam preparados naquele lugar. Ele não sabia, mas era Deus, porque quando você está em cooperação com Deus, quando você está andando com Deus, Ele te dá visão, Ele te dá entendimento. Você tem essa bênção de Deus, de ir além das notícias que chegam ao seu ouvido. E aqui o rei falou: pois quem é da parte do rei que está ajudando ele, contando para ele aonde que a gente está fazendo emboscada? E aí vem a resposta no verso 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala na tua câmara de dormir. No lugar do Senhor estar lá sozinho, as palavras que o Senhor fala lá, o Deus de Eliseu sabe e fala para ele, e ele vai e conta. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, abre os olhos para que veja. Como bom soldado de Cristo, que nós estamos mantendo os nossos olhos abertos e entendendo que acontecem tantas coisas para nos amedrontar, para nos intimidar, para roubar a nossa fé, para tirar a adoração dos nossos lábios, para tirar até mesmo o prazer de estar compartilhando com o irmão em Cristo a nossa fé. Como se fosse uma bobagem a gente falar de fé, de esperança, de graça, de resposta do Senhor no meio de tantas más notícias. Mas aquele que anda com o Senhor sabe que Deus continua sendo Deus. E por mais que a mídia queira colocar a situação maior do que Deus, ela nunca vai conseguir. Porque Deus tem os seus soldados que estão com os olhos abertos para ver a situação realmente como ela é. E Deus usa aquele que está com os olhos abertos para alertar outros. Somos um exército e temos que estar juntos, abençoando uns aos outros. Por isso, não perca a oportunidade de ser boca de Deus. Aproveite mesmo a comunicação, o seu WhatsApp, o telefone, os meios que você tem para estar animando e dizendo: maior é o Senhor do que este vírus, maior é o Senhor do que as circunstâncias. Mas vai faltar para a gente isso, vai faltar para a gente aquilo. O Salmo 23 continua declarando que o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. A palavra continua sendo a palavra. Se for necessário, nós vamos bater na rocha e vai sair água. E se for necessário, Deus pode usar os corvos novamente para trazer pão para a gente, como trouxe para o profeta. Pão e carne. Deus continua sendo Deus. E aí a gente vê o que aconteceu mediante essa posição do profeta. Aconteceu que o povo foi o quê? Ferido. O povo foi ferido, o povo foi vencido, e não restou nenhum deles. A gente vê
no verso 17, 2 Reis 6, no verso 17, que foi o versículo que a gente deu ênfase a respeito de abrir os olhos. Quando ali o Senhor abriu os olhos, a fé foi estabelecida e as coisas foram acontecendo. Não vai dar para a gente relatar tudo aqui, mas depois você vai ver como que estrategicamente Deus foi ensinando para o seu soldado, para Eliseu, como dar as coordenadas. Tinha momento que era para abrir os olhos e tinha momento que era pedir: Senhor, feche os olhos. Então, que o Espírito Santo de Deus te traga entendimento e te ensine a orar pelas autoridades, pelos médicos, pelos enfermeiros, até mesmo na questão da mídia, com relação à igreja, que o Senhor esteja abrindo o entendimento de quem precisa ter o entendimento aberto, que o Senhor esteja fechando a boca de quem precisa de ser calado, de ser vencido pela voz do Senhor, para não continuar a trazer tanta palavra de maldição, murmuração, que traz perturbação para o povo de Deus. A gente vê em 2 Samuel, capítulo 17, 2 Samuel, verso 17. É poderoso estar com o Senhor na guerra. É poderoso ser soldado de Cristo. 2 Samuel 17, no verso 47. É 1 Samuel. 1 Samuel 17, no verso 47. Quando ali Davi diante de um gigante, uma situação enorme, uma situação tão grande, que era de um gigante. E ele, quando ele foi confrontar esse gigante, ele diz no Salmo 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. As nossas armas, aqui Davi, que conhecia o Senhor como soldado de Cristo, ele sabia usar as armas certas. E ele sabia que não era o que? Com espada, nem com lança, que quer dizer aqui instrumentos de guerra de homens. Mas as nossas armas são espirituais em Cristo Jesus. E está escrito quais são as nossas armas, que foi Davi usando através da oração. Deus deu para ele ter direção de apenas com uma funda e uma pedra. Vamos lá no livro de Gálatas. Deus é bom em todo o tempo e Ele tem as armas para os seus filhos usarem. Gálatas, Efésios capítulo 6, a partir do verso 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, porque Deus sabe que aqui nessa terra tem os dias de tranquilidade, de paz, mas tem os dias maus. Foi o que diz lá em Isaías: mulheres que não se enchem do Espírito Santo, mulheres que não se preparam, que ficam confiadas como se todo o tempo, não haverá escassez, não haverá alguma situação em que precisamos de ser usados como voz de Deus, recebendo estratégias do Senhor. E aqui diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tome a sua posição. Aquele que, como filho, permite crescer e se posicionar como bom soldado de Cristo, que diz: Senhor, eu estou vivendo esse momento, ó Deus, e estamos passando por uma grande batalha. Pai, eu saio da minha omissão e eu tomo posição, em nome de Jesus, de cooperar com o Senhor, a começar da minha casa, que eu possa ser boca de Deus, referência do Senhor, para trazer palavras de ânimo, palavras de orientação, de dizer uns para os outros, encheios do Espírito. Já alimentou da palavra?
Já orou? Já conversou com o Senhor? Já colocou sua vida diante de Deus? E aquelas pessoas que às vezes insistem em querer trazer só más notícias, que você possa sobrepor a elas, trazendo boas novas, que Jesus Cristo continua sendo o Senhor e Salvador, e tem o controle de todas as coisas. E aqui descreve as armas: cinge com a verdade, veste a couraça da justiça. Quer dizer o quê? Ande na verdade. Isso é uma arma de guerra. Andar na verdade. Aquele que ama na mentira tropeça. Anda na verdade. Seja justo. A justiça é outra arma de Deus. Calça os pés com preparação do Evangelho da paz. Por onde você for, leve a paz. Por onde você for, como filho, como soldado, leve a paz. Não arrede os seus pés. Não use um meio de comunicação para trazer peso, angústia, confusão, depressão e más notícias. Embrace o que é o escudo da fé. Valorize a sua fé no Senhor. Use a sua fé para glorificar o seu Deus, para não temer as más notícias. Use a sua fé. E aqui diz também: tomai o quê? O capacete da salvação. Em Cristo Jesus nós fomos salvos. Que esteja isso na sua mente. Você foi salvo. Jesus já te salvou. Ele já te salvou não só dessa vida, mas Ele te deu o quê? Vida eterna. E a espada do Espírito. A espada é a palavra de Deus. Coloca aqui, interessante, dentro dessa armadura toda, que coloca como um instrumento visível na guerra, espada, a palavra de Deus. É a resposta para todas as inquietações e perguntas. É a direção. São ordens, mandamentos, preceitos e lei de Deus para te manter com a mente organizada, para te manter em comunhão com o Senhor. E tudo isso sendo permeado com oração e súplica, que é uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Nós falamos aqui de pessoas do Velho Testamento, a gente poderia colocar também aqui em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 2 e 3. Glória a Deus. Estamos assumindo nossa posição. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 2 e 3 diz assim: então vieram alguns que pisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Interessante que a gente sempre vê que vem alguns ou multidão para sempre trazer más notícias. Mas aquele filho, filha que tem padrão de vida como soldado, sabe como reagir numa situação como essa. Então Josafá, o que ele fez? Ele sentiu medo como homem, é natural, mas ele não ficou intimidado pelo seu medo. Ele venceu o medo através da oração e do jejum. E então recebeu direção do Senhor, fortaleceu o povo, e no verso 22 diz: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram que? Desbaratados. Novamente, a posição nossa como filho de Deus, de bons soldados, é de levarmos notícias de que Deus continua sendo Deus. Não desanime, esforce as suas mãos. E a gente, vindo para o Novo Testamento, a gente pode ver Paulo, em tantos momentos da sua vida, ele sendo usado para vencer os inimigos, tantas batalhas que ele passou, diferente
né, gente? Nós não estamos vivendo no Velho Testamento, em que era literalmente a guerra de armas humanas e eles lutando. A gente vê que eram nações contra nações, lutas de nações. Não eram situações que aconteciam dentro de uma igreja, problemas de divisão, de ministério, não. No Velho Testamento a gente vê situações literalmente de guerras, de batalhas físicas e de mortes humanas. Mas no Novo Testamento, nesse tempo da graça que a gente está vivendo, a gente vive outras situações. Então as nossas armas são outras, nossas armas são espirituais em Cristo Jesus, como essa que nós acabamos de ler. Nós vamos estar orando, colocando diante do Senhor o nosso desejo e propósito de sermos bons soldados de Cristo. Assim como a gente vê em Romanos 5, em Romanos capítulo 5, o Senhor nos anima, trazendo para a gente um entendimento a respeito de tribulação. E diz assim no verso 3 de Romanos 5:3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. Necessário. Quantos ficam no meio do caminho, não conseguem vencer, não conseguem caminhar, não conseguem levar ninguém a Jesus, não conseguem vencer nem a si próprio. Desistem, começa a ler a Bíblia, para, começa a orar, para, começa a ter comunhão com Deus, para. Mas nesse momento de tribulação, é uma oportunidade de aprendermos a perseverarmos. E a perseverança nos leva então a ter uma experiência. E através dessa experiência, nós temos então a esperança. Interessante que para o ímpio na tribulação, o que acontece é perder as esperanças. Mas para o Filho de Deus, não. Para aquele, como bom soldado de Cristo que se posiciona, ele vai só ganhando. Ele vai ganhando aprendizado na perseverança de ser uma pessoa que não desiste como soldado, tem disciplina. E ele também, ele ganha experiência, de ter uma experiência com Deus vivo. E também, ele adquire com isso que fortalecimento na sua fé. Ah, Senhor, nós precisamos de ouvir a Tua voz. Nós precisamos de ouvir a Tua voz. E nós vamos escutar um louvor nesse momento. Não só escutar, mas nós vamos, durante esse louvor, estarmos assumindo a nossa posição de soldado, entendendo que sai ganhando aquele filho que não está frágil, desestruturado como um bebê, à mercê numa guerra. Mas é que Deus, como Pai, Ele quer que nós estejamos como soldados, preparados para não sermos abalados. Então exalte ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó amado Espírito Santo, ó amado Espírito Santo, que nesse momento de adoração, ó Espírito Santo, que nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo tão propício, ó Deus, para usar, ó Pai, ó Deus, a nossa vida como algo de valor. Quantas pessoas que perderam o sentido e o propósito da vida, porque não estão trabalhando ou não estão saindo. Mas, ó Deus, os teus filhos têm um propósito maior de vida. Sim, Senhor. Sim, Senhor, o nosso propósito é em todo o tempo estarmos, ó Deus, em comunhão com o Senhor e prestarmos culto ao Senhor e termos essa vida de comunhão contigo, Pai, que nos leva a saber dos teus segredos, das tuas estratégias, que nos leva também a saber como vencer os nossos inimigos, Deus, ouvindo notícias de homens que não são soldados de Cristo, não fazem parte do exército do Senhor. Não pode ser assim, Senhor. Nós temos que ouvir, ó Deus, uns aos outros, soldados de Cristo. Nós temos que reconhecer aqueles filhos
continua tendo poder no sangue de Jesus para reverter todas as coisas ou para transformar todas as coisas em algo de valor. Tempo de salvação, tempo de conversão, tempo glorioso de crescimento. Ah, não é nada bom, ó Deus, a gente ficar sem crescer, ficar sem aprender a andar, ficar sem aprender a falar. Não, como Pai, o Senhor quer que nós sejamos como Tu és. E Tu és general de guerra. 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 E nós nos colocamos diante de Ti, dizendo: assumimos nossa posição. Oh, ela canta na marcha. Ele na marcha. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, mesmo sendo jovens, eles se cansam e se fadigam,
condições para voltar a olhar para o autor e consumador da minha fé e dizer: conta comigo. Soldado de Cristo eu sou. E dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e cumpri a fé. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Obrigado, Jesus. É graça, preciosa graça. Graça, graça sobre graça, que nos acorda. Ó Senhor, que nos anima. Aquele que está fraco, receba agora força, receba ânimo, receba graça do Senhor, disposição. Não é para parar, muito menos para retroceder. É para prosseguir, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Missão dada, missão cumprida. Pelo Senhor, nós marchamos sim. Nós marchamos sim. Amém. Avante, pelo Senhor marchamos.